Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs, desde já quero agradecer a Deus pelo privilégio que Deus nos dá de estarmos uma vez mais em Sua presença, adorando e glorificando ao Teu santo nome. Irmãos, nesta pequena oportunidade que nós temos para meditarmos na palavra do Senhor, gostaria de abordar um tema com os irmãos em apenas 5 minutos, a uma passagem bíblica e a um tema que há muito tempo eu procuro tentar estudar, tentar descobrir, até mesmo por algumas dúvidas que surgem aos nossos corações, e nada melhor do que a Bíblia Sagrada para nos esclarecer e nos dar diretrizes para as dúvidas que nós temos. Irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Mateus, capítulo é o de número 28 e o versículo é o versículo de número 19, que nos diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, nesta pequena oportunidade, eu gostaria de falar ao coração dos irmãos e estudar com os irmãos a respeito do tema Trindade, né? Nós que somos de uma linha pentecostal das Assembleias de Deus, nós cremos na doutrina da Trindade, da existência de um único Deus em 3 pessoas distintas. Lembrando que quando nós falamos de pessoas, é se utilizando de uma linguagem humana para tentar explicar a pessoa de Deus. Pois bem, nós que somos pentecostais e cremos na doutrina da Trindade, como nós explicaremos a existência de um Deus único em 3 pessoas? Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós vemos que esse termo Trindade, ele não aparece em nenhum momento nas páginas seletas da Bíblia. Se nós lermos de Gênesis a Apocalipse, nós não vamos encontrar de nenhuma maneira a existência deste termo Trindade. O que nós temos é a evidência da Trindade que é descrito na palavra de Deus, na Bíblia. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que a primeira vez que este termo Trindade ele aparece, ele é usado por Tertuliano. Quem foi Tertuliano? Tertuliano ele surge a partir do 3º século depois de Cristo. Era um padre da província romana, e Tertuliano ele se utiliza deste termo em latim, que é Trinitatem. Tertuliano foi o primeiro a usar este termo. Porém, este termo Trindade, ele só ganha força a partir do século VIII, através de um bispo católico por nome de Atanásio. Quando Atanásio foi escrever o seu credo, o que é um credo? Um credo é exatamente uma regra, um manual de fé
quando Atanásio foi fazer o seu credo, que inclusive leva o seu próprio nome, o credo de Atanásio, lá por volta do capítulo 8 do credo de Atanásio, ele fala que ele crê em Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, sendo o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade. Então, Tertuliano foi o primeiro a usar o termo e Atanásio foi o que corroborou para a existência mais forte deste termo Trindade. Então, se nós olharmos as páginas seletas da Bíblia Sagrada, nós não vamos encontrar o termo Trindade, mas nós vamos ter sim a existência, a evidência da Trindade Santa, composta pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com o passar do tempo, surgiram algumas heresias no meio cristão acerca do termo ou acerca da Trindade Santa. Entre essas heresias que se levantaram, há uma heresia chamada de modalismo, que ela prega dizendo que Deus é um, sendo em momentos atuando como Pai, em momentos atuando como Filho e em momentos atuando como Espírito Santo. Ou seja, há momentos que Deus é Pai, há momentos que Deus é Filho e há momentos que Deus é Espírito Santo. Ele diz que Deus é um com três funções: função de Pai, função de Filho e função de Espírito Santo. Isso é também considerado uma heresia. Por quê? Porque nós cremos na existência de um Deus único em três pessoas distintas, ou seja, o Pai é uma pessoa, não que ele é uma pessoa física, mas é uma linguagem humana. Deus é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Três pessoas distintas, porém em um único Deus. Ou seja, para melhor compreendermos o texto, é como se fosse mais ou menos assim: tudo que passa dentro da mente do Pai, no mesmo momento, passa também na mente do Filho e também na mente do Espírito Santo. Ou seja, eles são três pessoas distintas, mas que compartilham de um único pensamento. O pensamento que o Pai esteja pensando nesse momento é o mesmo do Filho, é o mesmo do Espírito Santo. Eles não têm entre eles divisões no que diz respeito às suas vontades, às suas diretrizes. Tudo que o Pai sabe, o Filho sabe e o Espírito Santo também sabe. Como nós provaremos a existência da Trindade? Há diversas passagens bíblicas que nos levam a compreender esta existência. Porém, eu quero deixar aqui apenas 3 referências bíblicas para comprovar a existência da Trindade. A primeira vez que nós temos como provar está em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, que nos diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe que o escritor Moisés, que é o escritor do livro do Gênesis, ele diz que o próprio Deus está tendo um diálogo e dizendo, façamos, dando a entender que existem mais pessoas no ato da criação do homem, porque se Deus estivesse sozinho, ele diria, farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Observe que a semelhança é a mesma dos 3, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então aqui nós já excluímos que Deus poderia estar conversando com os anjos, pois nós não somos a semelhança dos anjos, mas somos a semelhança de Deus Pai, Deus Filho
e Deus Espírito Santo. A segunda referência bíblica está aqui em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco todos os dias. Amém. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre a bênção apostólica, e até no ato da bênção apostólica ele traz as três pessoas da Trindade. A terceira referência bíblica, meus irmãos, é exatamente no batismo de Jesus. Quando Jesus está sendo batizado por João Batista nas beiras do Rio Jordão, o próprio escritor diz que o Pai se manifestou dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo descendo numa forma corpórea de uma pomba. Não que ele é uma pomba, mas a forma corpórea com que o Espírito Santo desceu foi de uma pomba, a terceira pessoa da Trindade. E Jesus, sendo batizado, é a segunda pessoa da Trindade. Querido irmão Rick, e por que nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo? Por que essa ordem? É só uma questão de revelação. O primeiro a se manifestar ao homem foi Deus. Deus que falou com Moisés, Deus que falou com Jacó. O segundo a se manifestar ao homem foi Jesus, através dos seus discípulos, dos seus seguidores. E o terceiro é o Espírito Santo, quando Jesus, antes de ir ao céu, ele dá uma promessa aos seus discípulos, dizendo: eu vou ao Pai, mas rogarei ao Pai que ele vos envie o outro Consolador, a saber, o Espírito Santo. Então, nós só usamos essa regra de Deus Pai, Deus Filho e de Deus Espírito Santo por uma questão de revelação. Então nós, meus irmãos, podemos adorar a Jesus, podemos adorar a Deus e também podemos render glórias e louvor ao Espírito Santo, pois ele também é Deus. Querido, que Deus abençoe a sua vida, que este pequeno vídeo seja de grande valia para o seu conhecimento, que Deus vos abençoe e te dê muitas bênçãos da parte de Deus. Até mais, a paz do Senhor a todos os irmãos.